Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, nós estamos levando ao ar o nosso 8º encontro na trilha do precursor. Eu sou o Padre José Marcelon, para quem não me conhece, da Paróquia São João Batista. E nós estamos refletindo a respeito dos Atos Apóstolos, depois da gente ter lido um pouquinho, umas introduções para compreender melhor o livro. Nós estamos ainda no 2º capítulo, lá no versículo 42, que nós encerramos na última vez com o discurso vigoroso de São Pedro, que converte 3.000 pessoas. E agora a sequência é muito bonita, a partir do versículo 42 do capítulo 2. Eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos e à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. O temor se apoderara de todo mundo. Muitos prodígios e sinais se realizavam pelos apóstolos. Todos que abraçaram a fé estavam unidos e tudo partilhavam. Vendiam as suas propriedades e os seus bens para repartir o dinheiro apurado entre todos, segundo as necessidades de cada um. De comum acordo, iam diariamente ao templo com assiduidade. Partiam o pão em casa, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram favoravelmente aceitos por todo o povo. E o Senhor ajuntava cada dia à comunidade os que encontravam a salvação. Esse trecho que nós lemos, ele é muito debatido em todos os tempos, na vida da igreja, porque mostra uma coisa muito bonita, que creio que passados mais de 2.000 anos de cristianismo, nós precisamos, irmãos e irmãs, a mergulhar ainda nesse mistério aqui, que é um sinal muito grande da força, vamos dizer, do próprio amor de Deus, a gente sempre diz assim que beber nas fontes é necessário. Então, se a gente vai nesse pequeno trecho aqui lido, pensar como uma mensagem para abalizar o nosso ser cristão hoje, então é uma coisa muito necessária. Isso não caiu de moda, vamos dizer assim, Por quê? Aí eu vou retomar um pouquinho. A assiduidade daqueles primeiros que encontraram o cristianismo e aderiram a ele, está baseada em quê? Olha que coisa bonita, assiduidade. Ensinamento dos apóstolos. Então, a igreja sempre valorizou o que nós chamamos doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos que conviveram com Jesus. Então, além da gente ter um grande respeito, nós somos chamados a acolher esses ensinamentos, por causa da nossa fé em Jesus. Então, aquilo que os apóstolos ensinaram e transmitiram de geração em geração, é preciso ser acatado. E os apóstolos divulgaram muita coisa fundamental para ajudar na nossa fé. Então, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento que eles passaram, transmitiram, é muito importante para nós. Comunhão fraterna. O que a gente entende da comunhão fraterna? É a vivência de uma fraternidade que era vista por outras pessoas. Tanto que nós temos a famosa Carta de Ogneto, um escrito antigo que diz que faz a gente entender que os cristãos eram invejados pela maneira deles viverem tudo, Então a comunhão fraterna é aquela fraternidade objetiva que eles eram capazes de partilhar tudo que possuíam. Não era assim, então viu alguém precisado, logo eles socorriam, não ficavam deixando para depois. Isso, nós estamos ainda vivendo um tempo de pandemia, por causa da Covid-19, e o que a gente descobre? No meio dos males do mundo, a gente descobre a força do bem. Olhem, prestem atenção, em qualquer lugar que vocês estiverem, como o nosso povo apresentou uma solidariedade, objetiva, operativa, pensando em grandes empresas que disponibilizaram muitos recursos para ajudar,
a serem feitos hospitais de campanha, a socorrer pessoas através de alimentação, né? Máscaras, equipamentos hospitalares, enfim. E então, assim, para a gente dizer, das grandes empresas até a pessoa mais simples, que oferece uma coisa simples, um pacotinho de feijão para ajudar, né, alguém que está necessitado. Isso é uma comunhão fraterna, uma caridade objetiva que em todos os tempos é necessária. Eu comentaria muita coisa, mas ficamos nesse comentário. Depois, fração do pão, né? Então, comunhão fraterna leva a fração do pão. Quer dizer, uma fraternidade que era vista, que era... alguém acionou, a pessoa está ali atenta, e aí isso leva à fração do pão, que é cuidar do alimento. Então, na primeira comunidade, viúvas, órfãos, né? Estrangeiros eram socorridos assim imediatamente, porque o alimento que cada um tinha como dom de Deus, ele podia ser oferecido, partilhado aos demais, e isso trazia uma grande alegria como testemunho de ser seguidor de Jesus, né? Então isso nunca podemos perder. E orações, então o valor da oração, a importância da oração, que não é quantidade, a gente sempre fala isso, né? Mas é a qualidade. Como eu me coloco diante de Deus? A oração, enfim, ela é como uma declaração minha de dependência de Deus. Eu não levo a minha vida sem Deus. A referência de Deus é a mais importante. Então, quando eles partilhavam, viviam na oração, então isso trazia uma grande força. E aí fala também do temor que se apoderava diante deles, né? Eles viam prodígios realizados pelos apóstolos, e a ida ao templo, o cuidado com as pessoas, o louvor a Deus, né? E aí, a partir do testemunho que os discípulos e aqueles que estavam muito perto deles davam, tanta gente passou a conhecer o cristianismo. Então, era, vamos chamar assim, um ensinamento ainda considerado novo, porque o povo tinha a religião judaica, e o povo judeu tinha fé, né? Confiava em Deus, mas o testemunho e o sentido da vida de Cristo acrescentou, trouxe um algo mais para esse povo, e assim então eles puderam aderir com alegria, com carinho, diante dessa proposta nova, vamos dizer assim, que os cristãos ofereciam para todos. É claro que, né, iam aderindo e chegando gente que queria conhecer mais, talvez até uma curiosidade imediata atraía aquelas pessoas, mas a partir da curiosidade eles descobriram um algo mais, a realidade do cristianismo operativo, objetivo. Então nós nunca podemos perder de vista hoje o nosso desejo de seguir Jesus com todo esse empenho, com toda essa atenção, com todo esse afinco. Nós vamos ficar por aqui hoje com o nosso 8º encontro, mas esperamos na próxima semana dar sequência. Já vamos entrar no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, com a nossa mensagem na trilha do precursor. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.